Capítulo 6, tá joia? Deuteronômio capítulo 6. Você que é pai, hoje você tem que levar aí a família para ir almoçar no Ataliba, tá bom? E me convida para ir junto também, tá joia? Bom, gente, você quer receber o guia da pregação? Levante sua mão bem alto aí, para o pessoal identificar você. Alguns já sabem, o guia é um documento que a gente sempre faz aqui para você acompanhar o fluxo do sermão, tá joia? Então, levante sua mão e fique sua mão levantada até que alguém entregue para você. Gente, mês de agosto, não é mesmo? Dia 10 de agosto, coisa linda, né? Agora é segundo tempo, você sabe, né? Segundo tempo do ano, então as coisas começam a acelerar, mas você vai com calma, tá joia? Você vai com calma aí. A gente termina essa série hoje. Essa série tratou um pouquinho sobre a missão, o Evangelho, a Igreja e a Missão. É uma série que todo ano a gente faz para relembrar a visão da Igreja Nova Cidade. A Igreja Nova Cidade não é uma igreja de mera manutenção de crente. Nós não estamos aqui para suprir caprichos religiosos. Estamos aqui para ajudar as pessoas a encontrarem em Jesus a vida plena e serem um instrumento da missão de Deus nessa cidade. Na família, no trabalho, na cidadania, aqui e até os confins da terra. Se Deus alcançou você, está trabalhando na sua vida, não é para que você viva a sua melhor versão e que se exploda o mundo. Deus tem um povo para usar esse povo para abençoar todos os povos da terra. E eu e você precisamos acreditar nisso. Porque é fácil ser dominado por um egocentrismo e um egoísmo perverso. É fácil viver uma vida não querendo dificuldades, no conforto de uma boa casa, no conforto de uma igreja que acalenta os meus caprichos. Nós queremos ser uma igreja desconfortáveis para crentes mimados. Eu repito, nós queremos ser uma igreja desconfortável para crentes mimados. Crentes mimados não terão lugar na Igreja Nova Cidade. Seria bom que eles procurem outro lugar. A Igreja Nova Cidade é para gente que está levando Jesus e a missão de Jesus a sério. Amém, gente? Eu espero que você seja esse tipo. Porque no final de tudo, quando você estiver a um passo das luzes do palco dessa vida se apagarem, o que vai levar em conta é quem você foi diante de Deus e qual é o impacto da sua vida nas mãos do Senhor, desse lado da existência. Por isso, como diz pastor John Piper, não desperdice a sua vida com caprichos fúteis e terrenos. Isso vai cair no esquecimento e não valerá de nada. Gaste a sua vida com Cristo e a missão de Cristo. Amém, gente? No primeiro sermão a gente viu o Evangelho chamado, entendendo a nossa vocação. No segundo sermão a gente viu o Evangelho e o trabalho, cooperando com Deus no mundo. No terceiro sermão a gente viu o Evangelho e a cultura, resistindo às pressões do mundo. No quarto sermão nós tivemos uma feira das nações aqui, maravilhosamente, não é mesmo? Comemos comida gostosa aqui de vários países. E vimos o Evangelho e as nações alcançando os não alcançados. Semana passada nós vimos o Evangelho e a igreja. A gente celebrou 4 aninhos da nossa igreja local. O Evangelho e a igreja fazendo discípulos frutíferos. Hoje a gente termina essa série com o tema o Evangelho e a família, pastoreando os nossos lares, aprendendo a amar e ajudar outros a amar a Deus nos nossos lares. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, está lá na primeira parte da Bíblia, chamado Antigo Testamento. A gente vai ler do verso 4 ao verso 9. Eu preciso dizer que a Igreja Nova Cidade não é uma igreja só para quem é casado, tá bom, gente? A Igreja Nova Cidade
é que nem a torcida do Corinthians, é para qualquer louco que chegar. Tá joia? É um bando de doido junto. É para gente solteira, gente que se separou, gente viúva, gente que ainda não encontrou uma família, gente com boas famílias, gente com família quebrada. E eu quero que você entenda que enquanto estava preparando esse sermão, que enquanto eu estiver falando, eu vou considerar que aqui agora, nessa manhã e logo mais à noite, está no nosso meio e faz parte da nossa igreja, e gente que nos visita de todo tipo de experiência. Se você teve uma ótima família, glória a Deus por isso. Isso foi uma graça de Deus na sua vida, você entende? Mas se você teve uma família como eu tive, quebrada, isso também foi a graça de Deus, por esse foi um meio que nos fez nos convencer que nós precisamos dele. Amém, gente? Que nós precisamos, em última instância, dele. Por isso, seja você solteiro, casado há pouco tempo, há muito tempo, com filhos, sem filhos, impedido de ter filhos, se você tem um cônjuge crente ou não, se você é divorciado, se você é viúvo, esse sermão serve para você como serve para mim, serve para todos nós. Abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você, como você pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. O desafio de que você precisa crescer em amar a Deus, e você tem a missão de ajudar outros a amar a Deus também. Vamos ler esse texto? Diz assim, verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O Evangelho e a família. Deixa eu começar assim. Se você pudesse, você mudaria a família em que você nasceu? Calma, não seja precipitado, pense bem. Se você pudesse, você mudaria a família na qual você nasceu? Tá bom, por quê? Entenda, eu e você não precisamos ser nenhum acadêmico da teologia e nem mesmo um especialista em terapia sistêmica para acreditarmos de que a família é um dos mais poderosos ambientes de formação ou deformação da vida de alguém. Sim ou não, gente? Boa parte de quem você é, de quem eu sou agora, passou essencialmente pelos lares onde nós somos criados. Nossas glórias e nossas ruínas. Nossas virtudes e os nossos vícios. Nossas alegrias e nossas tristezas. Aquilo que nós mais repudiamos e aquilo que nós mais queremos, seja por modelo ou contra modelo, em última instância tem a ver com o lar em que você nasceu. A pergunta ainda fica mais séria quando a gente se questiona na seguinte questão: para você, o que é mais essencial, elementar de crenças, valores, princípios, hábitos e ritmos que uma família precisa ter para que ela seja saudável? Para você, o que é mais essencial que uma família precisa ter para que ela possa ser saudável? Deixa eu te perguntar, você promove isso na sua família? Nós temos que convir nessa manhã, e aqui na Nova Cidade a gente não tem coragem de fazer perguntas difíceis, não é mesmo? Nós precisamos convir
que é muito fácil, olharmos para o passado e questionarmos aqueles que vieram antes de nós. O difícil é se desvencilhar dos traumas e das marcas e seguir um novo caminho, não é verdade? Nessa manhã, você é chamado a olhar para o seu passado. Mas não interessa o ambiente que você nasceu. O que interessa é o que você vai fazer com isso hoje, você me ouviu? Deus está chamando você para ser parte da solução. E não continuar um histórico de problema e ruína. Por isso, ao invés de você ficar pensando na pessoa que está do seu lado na cadeira, ou naqueles que traumatizaram você, pense no que você vai fazer com isso hoje. Porque está nas suas mãos construir uma nova história para a glória de Deus. Amém, gente? Deus sabe que a família é um dos principais ambientes de formação ou deformação na vida de alguém. Isso é tanto verdade, porque foi o próprio Deus que determinou assim. De maneira curiosa, quando a gente acabou de ler esse trecho do capítulo 6 de Deuteronômio, nós ficamos impressionados que isso está na própria estrutura da maneira como Deus criou o mundo. O livro de Deuteronômio é interessante. Essa expressão Deuteronômio, na verdade, vem da versão grega, chamada Septuaginta. Mas o título no original não significa Deuteronômio, porque Deuteronômio significa uma segunda lei. Mas o livro de Deuteronômio não é uma segunda lei, ela é a repetição da lei. O contexto é o seguinte: a nação de Israel, que havia sido criada por Deus, que Deus se revelou a eles para que eles pudessem encarnar os propósitos originais de Deus no mundo caído, perverso. Deus iria abençoá-los e colocar eles no coração do mundo antigo, para que eles fossem um canal de bênção para todas as famílias da terra, para que todas as perversidades do mundo fossem redimidas e uma humanidade fosse recriada a partir de Israel. A primeira geração de israelitas estava escrava no Egito, mas Deus se compadeceu deles. Levantou um líder chamado Moisés e libertou eles com sua mão poderosa, encaminhando eles para o meio do deserto até a terra prometida, para que lá eles cumprissem a missão que Deus havia dado a eles, serem famílias abençoadas para abençoar todas as famílias da terra. No entanto, a primeira geração de israelitas foi tão perversa quanto os povos ao seu redor. Por causa da sua rebeldia, da sua desconfiança contra Deus, todos eles ficaram no deserto, com exceção de um punhadinho. E uma nova geração agora está na porta da terra prometida, pronta para entrar. Moisés sabe que não vai entrar. Lidar com um povo rebelde acabou brutalizando o seu coração. Porque quando você tem que conviver com gente difícil, problemática, sem perceber, você pode se tornar aquilo que você mais odiou nos outros. E Moisés, que tem que lidar com um povo que é rebelde contra Deus, acaba ele mesmo se rebelando contra o Senhor. E por isso, não lhe é permitido entrar na terra prometida. Moisés tem um grande desafio, tem uma nova geração agora. É mais ou menos assim: uma família problemática criou filhos, e esses filhos agora odiaram o que seus pais fizeram, mas agora eles têm a sua oportunidade. A pergunta é: será que eles vão fazer igual aos seus pais? É que nem aquela jovem que viveu debaixo de uma mãe obsessiva e tirana. Mas agora ela casa e tem a sua primeira filha. A pergunta é: será que ela vai replicar o mesmo modelo da sua mãe? É aquele homem que aquilo que ele mais odiou na vida do seu pai é que o seu pai só pensava no trabalho. Lhe desprezou a vida inteira, mas agora ele casa e tem o seu primeiro filho. Mas junto disso vem uma promoção que terá que fazer ele viajar 3 vezes por semana. A pergunta é: será que ele vai replicar o mesmo modelo do seu pai? Moisés tem um desafio agora, de não liderar uma nova geração,
mas de repetir qual é a vontade de Deus para uma geração que carrega nas suas mãos o peso de representar a Deus no mundo. O livro de Deuteronômio está estruturado em grandes discursos de Moisés. No primeiro discurso, do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés rememora a história da redenção do povo de Israel, desde quando eles foram criados, redimidos no Egito, e como eles foram parar até ali, dos problemas que eles enfrentaram. Mas agora, a partir do capítulo 5, os teólogos chamam as prioridades de Moisés. E o capítulo 6 é o clímax do discurso de Moisés. Os teólogos dizem que o capítulo 6, especificamente o verso 4 ao verso 9, que a gente acabou de ler, é o ponto alto do livro de Deuteronômio. E de maneira interessante, você não acha maravilhoso que, quando Deus, por meio de Moisés, vai orientar a nação de Israel de como eles poderiam ser bênção para eles e bênção para o mundo, ele vai falar de família? Ele vai dizer, só tem uma chance. Se vocês escutarem o que eu tenho a dizer para vocês. Amem a Deus com tudo que vocês têm e se ajudem a amar o Senhor também. Porque nesse desafio, vocês correm o risco de se desviarem. Vocês correm o risco de não amarem ao Senhor. Porque se vocês não amarem a Deus de verdade, vocês vão estragar tudo com as próprias mãos. Se vocês brincar de religião, vocês vão estragar tudo com as próprias mãos. Porque nenhum outro amor é capaz de colocar as coisas em ordem. Você pode ter muito dinheiro, se você achar que a solução da sua família é dinheiro, e amar o dinheiro acima do Senhor, você vai botar tudo a perder. Se você acha que é felicidade, prazer, você amar o prazer e a felicidade acima do Senhor, você vai botar tudo a perder. Só temos uma chance. Que nós amemos ao Senhor supremamente. E ajudemos aqueles que convivem com a gente a amá-lo também. Amém, gente? A ideia desse sermão é que quando amamos a Deus supremamente, os nossos lares se tornam poderosos ambientes de transformação de vida. Deus conta com você e comigo. Deus conta com você e comigo. Para que os nossos lares sejam poderosos ambientes de transformações de vida. E só vamos fazer isso e conseguir fazer isso se amarmos a Deus supremamente. Você acha que é fácil ou difícil amar a Deus sobre todas as coisas? É a coisa mais difícil que existe. Por isso é um grande desafio. Moisés divide essa ordem basicamente em duas partes, em como podemos transformar os nossos lares em ambientes de transformação. Primeiro, precisamos fundamentar o amor de Deus no nosso lar. Fundamentar o amor de Deus no nosso lar. Segundo, nós precisamos transmitir o amor de Deus nos nossos lares. Eu quero que você entenda que essas duas coisas não acontecem por acaso. Eu e você precisamos ser intencionais em fazer isso. Se não for o amor a Deus que fundamente o nosso lar, outra coisa vai fundamentar. E por vezes não estamos conscientes disso. E é por isso que a igreja existe, para te ajudar a ter um choque de realidade, se analisar. Mas por outro lado, o fato de que você ama a Deus não significa que seus filhos vão amar. Você precisa ser intencional em mostrar para eles qual é o centro da sua casa, o centro da sua vida, o que mais importa nessa vida. Você precisa ser um mediador entre os seus filhos, Deus e o mundo. Você me ouviu? Para que eles interpretem a vida devidamente. Para que eles tenham capacidade de discernir não apenas entre o bem e o mal, mas entre os ídolos da cidade e o verdadeiro Deus. Porque se tem uma coisa que crente sabe fazer bem, é filhos com uma falsa religiosidade. E isso dura até os 10 anos de idade. Quando entra na adolescência, eles mostram que na verdade eles nunca amaram o Senhor e não foram ensinados a amar.
eles vão atrás, na verdade, dos ídolos que estavam dentro do seu próprio coração. E quando tiverem a primeira oportunidade com 18 anos, viram as costas para a igreja do Senhor, para o Senhor, e não olham para trás. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, vai atrás dele com o chinelo que nós deveríamos ter ido e não fomos. Amém por isso? Glória a Deus, amém? Tu calma. Tá bom? Se a gente não faz um bom trabalho, a gente pode orar para que Deus faça o trabalho dele. Não é mesmo? E a gente se alivia. Se você pudesse mudar o lugar onde você nasceu, você mudaria? Mas eu faço uma terceira pergunta. Os seus filhos, se eles pudessem escolher, eles escolheriam nascer no lar em que você está edificando? Você escolheria viver no lar que você está edificando? Então olha só, leve com seriedade a palavra de Deus nessa manhã. Amém, gente? Ouça o que o Senhor tem para te dizer. Primeiro, fundamente o amor de Deus no seu lar. Olha como o verso 4 se estabelece. Moisés, e você precisa captar aqui o coração de Moisés. Imagine, você tem basicamente quase 4 milhões de pessoas que estão atrás de você, e você recebeu essa missão divina de encaminhá-los para que eles sejam aquilo que Deus destinou para eles. Você sabe que aquilo que você poderia fazer por eles, você fez. Você já casou seus filhos? Ontem eu fiz um casamento. Eu sinto a dor dos pais. Eu espero passar por essa experiência. O pai está entregando a filha na mesa do novo pacto da aliança. E eu sei o que ele está pensando. Se eu pudesse ter mais um pouco de tempo. E tudo que eu poderia ter feito eu fiz. Agora ela vai se enroscar com esse marmanjo. Esse é o sentimento de Moisés. Tudo que eu poderia fazer por vocês eu fiz. E se eu pudesse te dizer uma última coisa. É assim que começa. Escute, ó Israel. Escute, ouça. Eu tenho uma última coisa a dizer para você, é a minha despedida. Eu já falei tantas coisas, mas ouça, uma última coisa. Pelo amor de Deus, ouça a última coisa. Esse trecho, o verso 4, ele é chamado como a confissão constituinte da religião do Antigo Testamento, do judaísmo antigo. E ela ficou conhecida como Shema, que é a palavra hebraica que significa escuta, ouça. E os judeus até hoje repetem o verso 4, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a coisa mais importante para alguém, para a vida humana. Descobrir essa verdade, crer nessa verdade e viver com base nela. A palavra escutar aqui não é simplesmente ouvir. Não é alguém que ouve uma palestra da Mary Kay para saber se vai entrar no sistema de pirâmide. É alguém que ouve uma palestra militar de um soldado que está pronto para ir para a batalha, que se ele não ouvir atentamente, tudo pode ser perdido. É ouvir com o coração, de que a vida, a sua vida, a vida da sua família, dos seus netos, dos seus sobrinhos, das crianças que você ministra no ministério infantil, das pessoas que estão ao seu redor, a vida, a sua vida e a vida delas corre perigo. E se você não ouvir, seja por dureza ou insensatez, tudo pode ser perdido. Ouça! É o fundamento da vida humana. O Senhor, Yahvé, o nosso Deus, é único. A palavra único, errad, no hebraico, tem duas conotações. Tem uma conotação de unidade, e é um contraste que Moisés está falando aos ídolos dos povos ao redor. Os egípcios, os cananeus, os babilônicos tinham as suas divindades. E na mentalidade pagã antiga, esses deuses rivalizavam. E o mundo era fruto dessa guerra cósmica entre os deuses. E cabia a cada ser humano escolher a sua divindade para lhe proteger, para lhe abençoar, para lhe prosperar, para que a sua vida vá bem. E era uma relação de barganha.
Os deuses precisam da minha adoração e eu preciso do poder deles. Então entramos no sistema de recompensas. Eu dou aquilo que é mais importante para mim a eles e eles dão daquilo que são mais importante a mim. Mas esse sistema era perverso, distorcia a humanidade das pessoas, fazia elas terem todo tipo de vida egocentrada, porque quando você se relaciona com deuses ou com pessoas baseadas naquilo que elas podem te oferecer, você está distorcendo a ordem de como o mundo foi criado. E tudo vai por água abaixo, você me ouviu? E é por isso que Moisés está dizendo, ouça, o Deus, o nosso Deus é um. Ele não é como as fantasias dos povos ao redor. Você não pode misturar essas coisas. Você não pode errar aqui. Aquilo que você acredita sobre quem Deus é, vai determinar o modo como você está alicerçando a sua vida e a sua família. Você não pode brincar com religião. Mas a palavra errado também pode significar não apenas unidade, mas pode significar exclusividade. Tanto que alguns tradutores dizem, o Senhor nosso Deus é o único. Não existe divindades. Só existe um único Deus vivo e verdadeiro que criou o mundo e está se revelando a nós. Essa visão de que há outra coisa nessa vida que pode funcionar como divino em nosso coração é uma distorção do próprio coração humano. Os deuses pagãos, está dizendo Moisés, foram invenções da própria mente e do coração deles. Eles não existem. Eles não têm o poder de ajustar a vida. Eles não têm o poder de colocar as coisas na ordem correta. Porque só existe um único Deus, Criador e Redentor. E é que quando conhecemos a Ele e adoramos a Ele, é que nós encontramos o próprio fundamento da realidade. Você me ouviu? E para nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, para eles no mundo antigo, para o judeu ele precisava olhar para a Torá, a lei, a fim de conhecer esse Deus. Mas para nós sabemos que esse Deus que guiou Israel, no momento da história, na pessoa bendita do seu Filho, se revelou de maneira mais especial a nós. Ninguém jamais viu a Deus, os israelitas não puderam ver a Deus, eles viam a lei de Deus e algumas manifestações de Deus, mas nós acreditamos que esse Deus se revelou ainda de maneira mais clara e específica, na pessoa bendita do nosso Salvador Jesus, não é mesmo? Por isso que, para nós fundamentarmos a nossa vida, nós precisamos primeiro fundamentar a nossa religião, fundamentar a nossa base de crença, a maneira como acreditamos que a vida foi feita, de quem está controlando a história, de quem trouxe a gente à existência e de quem está redimindo a nossa vida. Como disse o apóstolo João, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus que estava no seio do Pai, este o revelou. E o nosso chamado aqui, para mim e para você, não é crer em Deus de maneira abstrata, vaga, mas ter em Jesus a própria manifestação da verdadeira divindade. Conhecendo a Jesus, sua pessoa, seus ensinos, seus feitos, nós estamos escutando o chamado da Escritura de não ter outro Deus além de Jesus na nossa vida. A pergunta não é só se você acredita em Deus. A pergunta é se Jesus, o Cristo, é o fundamento da sua vida e da sua casa. É conhecê-lo. Conhecê-lo de uma maneira íntima, experiencial. Conhecê-lo de uma maneira verdadeira, intencional. O chamado é para conhecer esse Deus, os seus atributos, quem Ele é e os seus feitos. Entenda, Moisés está dizendo para uma segunda geração, vocês não estavam no Egito quando Deus tirou os pais de vocês com mão forte, mas Ele fez isso, creiam nisso. Eu e você não estávamos lá quando o Cristo foi erguido no primeiro século, mas somos chamados a acreditar que foi o mesmo Deus que fez isso por nós.
Eu e você nós não estávamos nas margens do mar da Galileia, quando o Cristo da glória acalmou a tempestade, mas eu e você somos chamados a confiar no seu poder, que um dia Ele acalmará tudo que há de perturbação neste mundo. Eu e você não estávamos lá quando o Cristo da glória disse: não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Pai Celestial cuidará de vocês. Mas eu e vocês somos ainda desafiados a acreditar que essas mesmas palavras servem para mim e para você que somos seguidores de Cristo. Eu e vocês somos chamados a ouvir as mesmas palavras de Moisés. Escute, ó Igreja Nova Cidade. O Senhor, nosso Deus, revelado na bendita pessoa de Jesus, é único. Amém? Mas isso é desafiador, não é? Sabe por quê? Para eles, no mundo antigo, era muito fácil, porque a questão da divindade era uma coisa muito palpável, muito escancarada. Eles tinham ídolos e deuses nos lares, eles tinham imagens e totens. E numa sociedade como a antiga, que era essencialmente religiosa, era fácil você escolher uma divindade. O problema nosso, uma sociedade pós-moderna, é que nós não conseguimos identificar os falsos deuses que concorrem com o Senhor Jesus na nossa vida. Eles são muito mais perigosos, muito mais sorrateiros, eles são invisíveis nos nossos olhos. Eles não se apresentam por meio de totens, de imagens, mas eles também têm sua própria forma de propagação. Você sabe dizer quais são os falsos deuses que estão sendo fomentados dentro da sua casa, que pode concorrer com Jesus no seu coração e na vida dos seus parentes? Basta você se perguntar, onde você busca segurança de verdade quando as coisas se abalam? O que você acredita que vai trazer significado para você e para os seus filhos, e que você acha que os seus filhos não podem deixar de ter? O que você espera que aconteça na sua família, que você passou a acreditar que, se acontecer, tudo será colocado no lugar? Esses são as falsas divindades que concorrem no nosso coração. Não se engane. Podemos dizer no domingo que amamos ao Senhor, mas no fundo é a carreira profissional. O que nós estamos ensinando os nossos filhos é amar o status de uma carreira acima de todas as coisas. Não se engane. Podemos dizer que amamos ao Senhor, que Ele é o nosso Deus, que Jesus é o Deus da nossa vida, mas é o nosso prazer, o nosso entretenimento, as nossas viagens, as nossas experiências, que está no centro da nossa vida. Se a gente não deixar de fazer as coisas que a gente quer, a gente sente que não tem sentido. E sem perceber, é isso que estamos transmitindo para aqueles que vivem conosco. Que a vida deles só tem sentido, não é com Cristo, só tem sentido se eles têm dinheiro e condições de experimentar a boa vida. É muito mais sorrateiro do que a gente imagina. Não suponha que só porque você considera Deus uma coisa importante, de que Ele é de fato o Senhor sobre a sua vida. Por isso, ouça. O Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é único. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que satisfaz como Ele. Não há ninguém que proteja como Ele. Não há ninguém que alinhe a vida como Ele. Não há ninguém que traga propósito e esperança como Ele. Ele é único. O seu lar precisa ser um lar distintamente cristão. Você me ouviu? Distintamente cristão. E qual é a consequência desse fundamento? O verso 5 diz, portanto, é uma resposta, você está vendo? Se Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, é o único, Ele é o Redentor, o Salvador e Senhor, é Ele que está colocando a vida caída em ordem agora. É Ele que está refazendo os cacos da vida humana que quebraram na rebeldia. Ele é o único capaz de colocar as coisas em ordem. Ele é o único glorioso, Ele é o único que merece. Não há ninguém como Ele. Portanto, ame ao Senhor Jesus
de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Você ouviu essas palavras? Se Ele é isso para nós, só tem uma conclusão lógica. O fundamento da vida agora passa não amar a nós mesmos, não amar as coisas, nem mesmo amar a vida. O fundamento da vida não é amar a vida, o fundamento da vida é amar a Cristo. É amá-lo com tudo que nós somos. Porque quando nós amamos a Jesus com tudo que nós somos, é que encontramos a fonte de vida eterna. Encontramos tudo aquilo que nós estávamos buscando nos falsos deuses. Encontramos tudo aquilo que precisamos e com que os nossos parentes e filhos e sobrinhos e netos precisam. Eu, você, nossa prole sem vergonha, precisa fundamentalmente aprender a amar a Cristo de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Essa é a única saída para a vida deles. Vocês me ouviram? A saída para os seus filhos não é arrumar uma pessoa decente para casar. Alguns deles vão casar com gente que a gente não concorda e dá uma dor no coração. A saída para os seus filhos não é que eles tenham desenvolvimento cognitivo para serem profissionais destacados, ganhar dinheiro e sustentar a gente na velhice. Seria bom que conseguisse. O que vai consertar a vida deles, o que vai dar uma glória para eles que não vai se desfazer, é que eles encontrem o fundamento da realidade, a fonte da existência, a única esperança de que nessa vida quebrada as coisas possam ser finalmente consertadas dentro deles, é o amor de Cristo por eles, eles aprenderem a amar a Cristo de todo o coração. E começa com eu e você acreditando nisso. Olha só como o desafio é grande, é de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. E aqui Moisés não está fazendo uma teoria psicodélica chamada tricotomia, uma coisa muito louca que inventaram por aí, de que o ser humano pode ser dividido em corpo, alma e espírito. Não tem nada a ver com isso. Na escrita judaica, Moisés está falando de 3 âmbitos que se referem à coisa mais profunda, à fonte mais interior da vida humana. Coração na escritura é o centro dos compromissos mais fundamentais de alguém. Isso é coração. Quando é chamado, se Cristo Jesus é o Deus que se revelou e redimiu e está redimindo a vida, se nele é a fonte da vida eterna, ame a Ele do mais profundo, com o seu compromisso mais importante. Ame a Ele de tal maneira que aquilo que mais pesa no seu coração, quando você tem que decidir alguma coisa, é Ele. Significa que Jesus está dizendo, ninguém pode me seguir se não morrer para si mesmo. Ninguém pode me seguir se não deixar pai e mãe. Porque aquele que ama pai, mãe, filho, e ama a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Você entende? Amar a Deus e a bendita pessoa de Jesus significa amá-lo com o seu compromisso mais fundamental. Significa que você poderia perder várias coisas na sua vida, você só não poderia perder a Ele. Amar a Cristo com toda a alma, a palavra nefesh significa com todo o seu respiro. É a mesma palavra que diz que Deus soprou o fôlego de vida a Adão e Eva. Significa aquilo que sustenta a sua existência é o Senhor Jesus Cristo. É forte ou não é, Brasil? Significa que o Senhor Jesus Cristo agora é aquele que sustenta você. E amar ao Senhor com toda a sua força, significa com toda a sua energia, com toda a sua dedicação. Gente, não existe um lar mais poderoso do que um lar que pessoas estão amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. A coisa
mais perigosa do mundo não é uma bomba nuclear. A coisa mais perigosa do mundo é um homem e uma mulher criando filhos para amar ao Senhor Jesus Cristo de todo coração, de toda alma e com toda força. É isso que faz o inferno tremer. É isso que faz o mundo se abalar. E esse é o chamado que nós temos, eu e você. E olha só como é interessante. Aqui nós precisamos parar e refletir. Eu sei que isso não é novo para você, mas a pergunta não é se você acredita nisso, se eu acredito nisso. A pergunta é se vivemos assim. Se esse é o fundamento dos nossos lares. Olhe para o jeito como você vive, olha para o jeito como você está educando seus filhos, olha para o jeito como você trata os seus pais, olha para o jeito como você trata a vida. Como está estruturada a sua casa, como é a sua rotina, quais são os hábitos da sua casa. Pare e pense agora, se nós pudéssemos fazer um Big Brother lá na sua casa, instalar câmeras, e acompanhar você por um ano, e me acompanhar por um ano, ficaria claro de que Jesus é o centro da nossa vida, de que Ele é o único para nós. Ele é o compromisso mais fundamental da nossa família, Ele é aquilo que sustenta a nossa existência, e Ele é a nossa maior dedicação. Você sabe, os psicólogos sociais dizem que há um período que é a janela do fingimento. Quando você sabe que você está sendo filmado, isso acontece no Big Brother Brasil. Existe um tempo ali de basicamente um mês, algumas semanas, em que os participantes sabem que estão sendo filmados. Então, eles encenam uma pessoa que não são. Mas depois que esse período, essa janela passa, e eles perdem a consciência que estão sendo filmados, eles põem para fora quem eles são de verdade. Seus amores, seus compromissos, aquilo que eles realmente querem, aquilo que eles realmente buscam, aonde eles estão investindo seu tempo, seus valores, seu caráter, é botado para fora. Por isso que só vale a pena acompanhar Big Brother Brasil depois do primeiro mês. Se câmeras estivessem na sua e na minha casa, e a janela do fingimento passasse, o que seria dito de nós? Entenda, sabe por que isso é complicado? E porque Deus estabeleceu que a família fosse o ambiente de amor primeiro a Ele? Porque a gente pode fingir no ambiente de trabalho. A gente pode fingir para os nossos vizinhos. A gente pode fingir para os nossos pastores. A gente pode fingir para os nossos irmãos do pequeno grupo. Mas nós não podemos fingir para com aqueles que convivem com a gente. Você ama o Senhor? Entenda que amar a Deus, não é sentimentalismo barato. Não tem a ver com o que você sente. Não importa o que você sente, se isso não reproduz em comportamentos e atitudes concretas, o que você sente é enganoso, é fruto da sua imaginação. Você pode dizer no domingo, eu sinto que ama a Deus, mas na segunda-feira você vive como um demônio na sua casa, você não ama o Senhor, você me entende? Você pode dizer, eu sinto que Jesus é o centro da minha vida, mas se você é ríspido, se você mente, se você despreza, e se a sua atenção é mais com você mesmo do que com o Senhor e com aqueles que o Senhor colocou, você não ama o Senhor, você me entende? É um engano. O amor a Deus, de coração, de alma e de força, é concretizado em atitude de obediência àquilo que Ele deseja. É uma vida agradável a Ele, conforme aquilo que Ele revelou que lhe agrada. Woody Balkham escreveu um livro muito interessante, chamado Família Guiada pela Fé. Você deveria ler esse livro. Em determinado capítulo, ele diz essas palavras: nossas casas devem estar cheias do aroma de amor. Bonito isso, não é mesmo? Nossas casas deveriam estar cheias do aroma de amor. Aqueles que nos visitam devem notar imediatamente que deixaram o mundo do narcisismo e egocentrismo e egoísta para trás e entraram em um porto seguro onde as pessoas valorizam e estimam os outros acima de si mesmas. Nossas casas deveriam ser um lugar onde qualquer um que entrasse percebesse de imediato que o narcisismo é coisa lá de fora.
que o egoísmo é coisa lá de fora, que o mundanismo é coisa lá de fora, que a perversidade é coisa lá de fora, porque no nosso lar nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Isso tem que ser o nosso lar, a nossa casa. Forasteiros deveriam entrar em nossos lares e desejar nunca sair. Nossos vizinhos deveriam arrumar desculpa para nos visitar, apenas para conseguir outro sopro do fragrante aroma de amor. Imagina o vizinho dizendo: vizinho, acabou o sal lá em casa. Mas entra aí, eu vou te dar um pouquinho de sal. E ele fica 1 hora. E você percebeu que ele mentiu, ele não queria sal não, ele só queria estar um pouco mais com você. É isso que Balkan está dizendo. As pessoas de coração partido deveriam ansiar por estar próximas de nós. O oprimido e que sofreu abuso deveriam nos procurar. Famílias à beira de um desastre deveriam nos observar e dizer: por que o nosso lar não pode ser assim? Esse é o fundamento de um lar, que passou a acreditar que existe um Deus no céu e que baixou na terra, e que se fez conhecido e se mostrou a nós, e que nos chama a participar da sua redenção, que está mudando quem nós somos, e por isso nós o amamos e vivemos para a glória dele e não para a nossa. Esse é o fundamento das nossas casas, você entende? Você tem uma casa simples, você não tem as cortinas que você gostaria, você não tem os eletrodomésticos que você gostaria, você não mora no bairro que você gostaria, mas ainda assim o seu lar pode ser uma embaixada do reino de Cristo na terra, se o amor de Cristo estiver lá. Você tem muito dinheiro? Não importa as roupas que você veste, não importa os lugares que você já visitou, não importa a marca do telefone que você carrega. Se Cristo não for o fundamento do seu lar, isso não vale de nada, é esterco. Não vale de nada, é podre. Porque o que sustenta e fundamenta uma casa é saber que o Senhor Jesus Cristo é o único. Amém? É o único. Creia nisso. O que você precisa fazer? Talvez é se arrepender, como eu também preciso. Talvez é considerar que religiosidade não leva ninguém a lugar nenhum. Talvez é repensar como você está se relacionando com o Senhor. Repensar o lugar de Cristo no seu coração. Talvez é procurar e pedir ajuda. Talvez é revisitar e reconhecer que você precisa de avivamento pessoal. Talvez é abandonar os falsos deuses que você tanto está correndo atrás e reconsiderar qual é o fundamento da sua vida, o que você quer deixar no final. Amém, gente? Fundamente o seu lar com o amor de Deus. Mas há um segundo desafio: transmita o amor de Deus no seu lar. Olha só como é interessante, Moisés dá mais um passo. E agora ele sai de uma confissão, uma certeza do coração de pessoas para atitudes concretas. Moisés agora está dizendo isso: olha, você já está transmitindo alguma coisa para as pessoas que convivem com você. Você já está entregando a eles aquilo que é mais importante para você. Os seus sobrinhos, seus netos, seus filhos, seus amigos já sabem aquilo que é mais central para você. E se Cristo é o que é mais central para você, você precisa transmitir isso a eles. Como fazer isso? Primeiro, olha o verso 6. Essas palavras que te ordeno hoje, primeiro estarão no seu coração. O que Moisés está dizendo é o seguinte: você não pode entregar o que você não tem. Você só pode entregar o que você tem. Por isso que antes de querer mudar os outros, mude você mesmo. Mulher, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Antes de você querer corrigir seu marido, eu sei que você tem uma lista. Faça a sua lista primeiro. Verifique que se primeiro essas palavras estão no seu coração. Marido, eu sei que você tem uma lista contra a sua mulher. E não é de hoje, é uma lista antiga.
Mas antes de querer mudar ela, que essas palavras que Moisés e o Senhor Jesus estão nos ordenando esteja primeiro no seu coração. Primeiro você precisa se encarar, para depois encarar os outros. Você já voou de avião? Você sabe qual é a ordem que é dada caso dê algum problema no avião quando caem as máscaras? Primeiro você coloca em si mesmo. E depois você coloca no outro. Porque você não pode dar o oxigênio que você não tem. Você não pode socorrer alguém que está em perigo se você está em perigo. Você não pode ajudar uma pessoa adoentada se você não estiver são. Você me ouviu? Que essas palavras hoje primeiro estejam no seu coração. Você primeiro precisa ter uma vida diante de Deus e um coração que arde para o Cristo antes de querer que os seus filhos tenham. Porque os seus filhos só terão se você tiver. Por isso, cuide de você primeiro. Se autorresponsabilize. Começa assim. Que essas palavras estejam no seu coração. Mas em segundo, ele diz, mas você, verso 7, as inculcará aos seus filhos. A palavra inculcar aqui é muito interessante, é gravar. É imprimir alguma coisa. Tanto é que alguns falam em repetir. E Moisés não está dizendo que você tem que falar de vez em quando. Moisés não está dizendo que aquilo tem que ser tipo assim, eu levo meus filhos no domingo na igreja. O domingo, a igreja, é apenas um acessório na vida de uma família que ama o Senhor. Você me entende? Acessório no sentido de que os seus filhos vão ver a Deus, ver a Cristo e amar a Cristo quando eles verem que isso é a coisa mais importante para você, porque é disso que transborda o seu coração nas suas palavras. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não queira que os seus filhos amem ao Senhor, quando para você é um fardo ir no domingo à igreja. E aquilo que faz a sua boca explodir foi a última viagem que você fez. Você entende que o que você está demonstrando é o amor ao prazer e não o amor a Cristo? O que eles estão vendo, na verdade, que aquilo que traz a verdadeira alegria para você não é cultuar o Senhor no domingo junto com o povo de Deus, mas é ter dinheiro para aproveitar a vida. Esse é o amor que você está transmitindo a eles. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que você é mais entusiasmado com as palavras revelam aquilo que você mais ama no seu coração. Por isso, se Cristo é aquilo que mais entusiasma você, você falará com Ele sobre isso. Você testemunhará sobre o que Cristo fez por você. Ô gente, tem pai que nunca falou para os seus filhos a sua história de conversão. Tem filho que passou uma vida e não sabe como seu pai veio a Cristo. E o pior, que é quando o testemunho do pai é o seguinte, olha, eu nasci crente, eu acho que eu sempre fui crente. E depois o filho descobre que existe uma doutrina chamada conversão, que ninguém nasce crente. E sabe o que ele percebe? Na verdade, meu pai nunca foi crente, ele nunca teve uma experiência com o Senhor. E aí ele entende, quando ele faz 18 anos, ele entende. Eu sei porque meu pai não fala com alegria, minha mãe não fala com prazer, com entusiasmo sobre Cristo, porque Cristo nunca foi o centro da vida dela. E ele então abandona o pai e a mãe como uma referência e tem o líder da igreja, o pastor, a esposa do pastor, o líder de pequeno grupo como uma grande referência da sua vida. Você me entendeu? Você entende que é assim que acontecem as coisas? Por isso, se Cristo é o centro da sua vida, aquilo que sustenta o seu compromisso fundamental, a sua existência, fale para eles, inculque neles essas palavras. Quando? Enquanto você tiver oportunidade. Olha o que diz o texto. Quando você estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e levantar-se. Moisés está dizendo, olha, se Deus e o Senhor Jesus Cristo é o centro da sua existência, qualquer momento será momento de falar sobre Jesus para eles. Você já percebeu gente que foi viajar, foi para a Indonésia? É um dos meus sonhos, ir para a Indonésia, para pegar onda. A pessoa volta, se torna um chato, não é mesmo? Ela só fala da viagem, sim ou não, gente? Você já viu pessoa assim? Qualquer oportunidade, você está falando sobre morango do amor. Pô, tu viu agora que está uma moda do morango? Não, mas na Indonésia tem um morango, cara. Tu tem que ver, eu fui lá semana passada, rapaz. Olha a foto aqui, ó. Olha aqui, deixa eu mostrar a foto.
nós transbordamos daquilo que alegra a nossa alma. Nós enchemos a boca para falar das experiências mais importantes para a gente. Nós queremos que os outros vivenciem aquilo que marcou a nossa vida. Por isso, se Cristo é para nós o Senhor da nossa existência, é isso que tem que encher a nossa boca, é as oportunidades que nós temos que ter. Hoje eu tenho o privilégio de ter as manhãs livres, porque eu trabalho de tarde e de noite, até as altas horas da noite às vezes. E as manhãs é o tempo que eu tenho com a minha família e com os meus amigos para falar de maneira intencional. Mas eu sei que talvez você não tenha essa rotina, mas você tem o percurso até o colégio. Você tem as suas férias que você poderia tirar intencionalmente, não apenas para desfrutar de uma alegria, mas ter tempos intencionais para compartilhar Cristo e os ensinos de Cristo com aqueles que convivem com você. Você entendeu? Você pode aproveitar uma refeição de domingo para compartilhar o que você tem aprendido no culto ao Senhor. Você pode aproveitar antes de dormir com aqueles que convivem com você e orar e transmitir as palavras de Cristo e ajudar um ao outro a amar mais ao Senhor. Você me ouviu? Aquilo que nós mais vibramos, nós vamos amar um tempo e um lugar e um jeito para falar para os outros. Precisamos aprender a fazer isso. Responsabilidade nossa. Você que é pai, está aqui. Não espere que a igreja vá fazer o lugar que pertence a você. Um dos dramas da plantação de igreja foi isso. Você começa, você não tem líderes qualificados para ter ministério de tudo. Ministério de criança, de junior, pré-juniores, pré-adolescente, adolescente, pré-jovem, jovem, jovem recém-casado, jovem solteiro, jovem problemático, jovem certo. E o povo vai te pressionando a ter todos esses ministérios. E os pais vão terceirizando a responsabilidade de inculcar o amor a Cristo para a igreja, achando que a igreja pode salvar as crianças. A responsabilidade é nossa, você me ouviu? Mas talvez você está me ouvindo e você está dizendo assim, olha, mas eu não sou casado, pastor. Eu não sou casada. Ou, pastor, eu já casei faz muito tempo, meus filhos já saíram de casa. Ou, glória, eu não vi a hora de sair de casa. Mas você pode fazer da igreja o lugar onde você vai transmitir boas novas para as outras gerações. O que te impede de você, solteiro, rapaz, moça, de servir no ministério de crianças para inculcar as palavras de Cristo no coraçãozinho daqueles pequenos pecadores? Eu não nasci num lar onde eu fui ensinado sobre Jesus. Eu era um adolescente perdido e foi um jovem da igreja que me amou, me discipulou, me acompanhou e transmitiu aquilo que ele mais transbordava no seu coração. E Deus usou um jovem solteiro para alcançar um adolescente pecador como eu, nascido numa família quebrada. Você tem lugar sim para transmitir e inculcar o amor a Cristo nos corações de novas gerações. O que você precisa? Parar de egoísmo. O que você precisa é acreditar que essa é a maior missão do mundo. O que eu e você precisamos, voltar a ter a Cristo como a grande alegria da nossa vida. Nós temos sim uma missão, seja você casado ou não. Você é vô? Você é vó? Então deixa eu exortar você aqui agora. Seu objetivo não é fazer seus netos te amarem. Seu objetivo é fazer seus netos amarem o Senhor Jesus Cristo. Por isso, deixe os pais disciplinar. Você me ouviu? Por isso, pare de mimar os seus netos. Você precisa se unir junto com o seu filho para ajudar o seu neto a inculcar as palavras de Cristo para que ele ame o Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Você tem sim um lugar, por mais que você não tenha mais filhos, para inculcar as palavras no coração de pequenas de uma nova geração. Você me ouviu? Inculque as palavras em todas as oportunidades. Mas ele também diz, também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. O judeu, muito louco, pensou que isso era literal. Criou pequenas caixinhas e amarravam nas mãos e na testa com pequenas porções da Torá, achando que por isso iria por osmose internalizar a vontade de Deus, não é mesmo? Um dia eu estava no aeroporto de Congonhas, e dois jovens daqui a pouco se levantam no meio lá do embarque. O cara tira uma bolsinha, o rapaz, amarram cordas no braço com caixinhas, na testa, botou um manto branco, abriu um livro em hebraico e começou a recitar as palavras.
Eu fiquei constrangido pela coragem, não é mesmo? Eu falei, rapaz, eu não teria coragem de levantar minha voz e começar a clamar a Deus aqui no meio do aeroporto. Mas ele estava com as caixinhas nas mãos. Isso me fez pensar, a vontade do Senhor está visivelmente nas mãos e na testa desse rapaz. Mas a vontade do Senhor está nas minhas decisões e nas minhas ações do dia a dia? Porque esse é o sentido do texto. E o que o texto está dizendo para Moisés está dizendo para nós, e que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: o amor a Cristo não pode ser um elemento retórico na nossa vida, precisa ser um exemplo para aqueles que convivem com a gente. Eles não apenas precisam ter a instrução certa, eles precisam ver o modelo correto. Eu e você precisamos ensinar a eles que eles precisam perdoar o coleguinha que fez mal a eles no colégio, mas eles precisam ver como é o perdão que um homem oferece dentro da sua casa. Eles não precisam apenas aprender uma lição na mendicidade de que eles têm que ser generosos e abençoar aqueles mais pobres que necessitam. Eles precisam ver um homem e uma mulher em casa que abre mão de caprichos, destinando recurso para aqueles que precisam. Você me ouviu? Que essas palavras estejam nas suas ações e estejam na sua mente na hora de você decidir como você vive. Seus filhos estão vendo, seus sobrinhos, seus netos estão vendo. Você precisa encarnar e encenar o que é uma pessoa que ama Cristo de todo o coração, para que eles tenham referência. Mas por fim ele diz, verso 9, um ambiente também precisa ser cristão. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Mais uma vez o judeu literalizou, não é mesmo? Escreveu literalmente o Shema na madeira em volta da porta. Quando ele saía de casa, botava a mão na parede, beijava e saía. Era um artifício pedagógico, litúrgico, para que o judeu lembrasse aquilo que era mais importante, não é mesmo? Mas olha só como é interessante, eu não quero ser dogmático aqui, mas o seu lar revela quais são os valores da sua casa. Quais são os quadros que estão na sua parede. Você já percebeu que aqueles que idolatram o futebol têm as suas camisas emolduradas em quadros na sala? Qual é o ambiente da sua casa onde as pessoas se sentem mais confortáveis? É na frente da TV ou em volta da mesa para compartilhar a vida? O seu lar, o seu ambiente, os seus ritmos, os seus hábitos revelam de fato se a sua família é distintamente cristã ou não. Por isso eu e você precisamos criar um ecossistema de ensino correto, de exemplo correto, um ambiente correto, para que os nossos filhos e as pessoas que nos visitam vejam que Cristo é aquilo que é mais importante para nós. Se os nossos filhos nunca veem nenhuma visita, significa que a hospitalidade que Cristo nos ensinou não é um valor para nós. Se as nossas portas, se nós nunca emprestamos o nosso carro para um parente que precisa, para um irmão da igreja que necessita, se nós nunca desviamos a rota para ajudar a levar em carona, aqueles que convivem com a gente estão vendo que Cristo é só uma ideia. E que no fundo os nossos hábitos, os nossos ritmos estão sendo ditados por outras coisas que nós no fundo amamos mais do que o Senhor. Porque são essas coisas que determinam o ritmo da nossa vida. Você me ouviu? Considere. Tim Keller escreveu um livro brilhante, não muito conhecido, chamado Nascimento, Casamento e Morte. E aqui pega todo mundo, né? Como entender Deus nos eventos mais significativos da vida. E ele fala isso. O que uma geração precisa para ser bem formada, para que ame a Deus, é de um ecossistema. Sabe o que diz? Em Deuteronômio 6, a Bíblia oferece um vislumbre do ecossistema moral que os pais cristãos devem estabelecer com seus filhos, para que estes se transformem em cristãos prudentes, com caráter moral fundamentado no Evangelho. O objetivo não é apenas comportamento ético, mas também a reverência e a admiração interior diante da grandeza de Deus. É um coração transformado
e não apenas aquiescência comportamental. Para isso, são necessários hábitos do coração em que Deus é a maior fonte de significado, identidade, esperança e felicidade. Nosso objetivo final com esse ecossistema de ensino, de exemplo, e ritmos, e hábitos, e ambiente, não é para que os nossos filhos sejam decentes, mas para que eles amem a Cristo, a fonte da vida. Amém? Para que eles encontrem em Cristo a esperança, o significado e o poder para lidar com essa vida. Quais ajustes eu e você precisamos fazer na nossa família, para que ela seja uma família onde o amor de Deus está florescendo? Eu já dei alguns exemplos. Talvez você precisa procurar uma família de referência. Talvez você diga, olha, eu não fui ensinado na minha casa. Eu lembro de uma jovem lá em Foz do Iguaçu. A família dela era membro da igreja, mas uma família quebrada. Então ela procurou a Carla e procurou a Jaque. Ela abriu o coração e disse, olha, a minha mãe não me ensinou a ser uma mulher de Deus. Eu não sei servir em casa, eu não sei cozinhar, eu não sei servir as pessoas, eu não tenho referência, eu não sei o que é um lar saudável, minha família é uma bagunça. Será que vocês podem me ensinar a ser uma mulher de Deus? Será que vocês podem transmitir o que significa amar a Deus, amar a Cristo e ser uma mulher de Deus? Porque eu tenho sonhos, eu tenho planos. Ela era solteira, ela era uma moça tímida, simples. E esse coração humilde dessa moça, que quis ser melhor, e estava vendo na igreja a família que ela não teve, referências que ela não pôde ter. A Carla e a Jaque abraçaram essa moça, e Deus ouviu a oração dessa moça, e hoje ela dá gosto de ver dessa moça ser uma moça piedosa, bem casada, uma moça que serve as pessoas, tem uma feminilidade agraciada. Uma moça que é uma referência para outras moças agora. Porque ela viu que por mais que ela não teve uma boa família, Deus estava dando uma família para ela. O que impede você? O que impede você de sair dessa mediocridade e ir atrás de pessoas, homens e mulheres que Deus já está te dando, para te ensinar a amar a Cristo, coisas que talvez teus pais não fizeram. Deus já está te dando essa graça. Amém, gente? Deus já está te dando essa graça. Creia nisso. Faça isso. Amém, gente? Deixa eu terminar da seguinte maneira. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. O verso 20 do capítulo 6 é muito interessante. Se formos fazer rotas na nossa vida, se formos fazer mudanças para nós e para aqueles que convivem com a gente, uma indagação vai surgir. Por que nós estamos mudando? Por que estamos mudando? E essa seria a indagação da terceira geração dos israelitas. Quando eles entrassem na terra prometida, eles celebrassem as festas, eles organizassem a sua vida conforme o calendário litúrgico do antigo Israel, quando eles organizassem o lar deles com versos bíblicos espalhados nas paredes, quando eles tirassem tempo e não vivessem como todo mundo vive, diz o verso 20, quando no futuro os seus filhos perguntarem, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Quando seus netos, seus sobrinhos, quando seus irmãos da igreja, seus vizinhos, seus filhos, verem o jeito como você vive, o jeito que você administra a sua casa, quando conviverem com você, vão questionar, por que vocês fazem essas coisas? De onde vocês tiraram isso? Olha a resposta de Moisés, vocês dirão a eles, nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Eu consigo imaginar uma família judaica, em que os filhos estão reunidos em volta da mesa, com pão, com vinho, comendo ovelha assada, e eles reunidos juntos, e o filho perguntando, pai,
por que você não saiu para o futebol junto com os israelitas? Mãe, por que você não fica no celular o tempo todo? Um sobrinho perguntando para o tio, dizendo: tio, por que você sempre me convida para sair junto? Um neto perguntando para o vô, para a avó, dizendo: vó, por que você fala com tanto brilho da palavra de Deus nos seus olhos? Eu fico imaginando um judeu pensando nisso, uma família judaica, e o pai respirando fundo e a mãe respirando fundo, dizendo: filho, nós éramos escravos no Egito, estávamos perdidos. Mas um dia, passou um homem lá chamado Moisés, e falou: o Senhor Deus ouviu a oração de vocês, vai tirar vocês dessa ruína. Nessa noite, pegue o melhor animal que vocês têm, calma, vai fazer falta, e é para isso mesmo. Mate, degole ele, olhe bem nos seus olhos. E vocês pintem as portas de vocês com o sangue daquele animal. Porque nessa noite, o Senhor vai tirar vocês dessa ruína. Porque o Senhor ama vocês. E o Senhor vai levar vocês para uma terra onde mana leite e mel. E vai libertar vocês, e vocês serão aquilo que Ele destinou para vocês. Ô gente, eu e você não precisamos fazer isso. Mas eu e você temos o dia em que o Filho de Deus saiu das águas do Rio Jordão, e João Batista, o último profeta, disse: vejam, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Quando os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, filhos dos nossos amigos, crianças e adolescentes e jovens da nossa igreja olharem para nós e dizer: por que vocês fizeram essas coisas conosco? Nós diremos: nós éramos escravos do pecado, do diabo e do mundo, mas o Cordeiro de Deus entregou sua vida por nós e nos libertou, e nós queremos que vocês façam parte dessa história também, amém? Feche os seus olhos onde você está. Eu sei que você precisa orar, eu sei que você tem desejos pelos seus filhos. Que tal você orar agora por aqueles que o Senhor confiou nas suas mãos? O que você quer pedir para o Senhor? O que você quer pedir para o Senhor? Peça agora, vou te dar alguns minutos, ore. Ore ao Senhor. Senhor, nos colocamos na Tua presença. Como a Tua palavra é desafiadora, ó Deus. E eu sei que os meus irmãos, irmãs e visitantes que estão aqui, eu sei que eles sentem a mesma coisa que eu, Senhor. Que o nosso primeiro movimento diante da Tua presença é te pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas em Te amar, Senhor. Perdão em acreditar que a nossa vida é contada de uma outra história que não é a história da redenção, Senhor. Perdoa porque não somos os pais, não somos os avós, não somos os tios, e nem os membros de igreja que o Senhor deseja de nós. E nós confessamos isso juntos nesta manhã, e queremos te pedir: perdoa-nos, Senhor Deus. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu sinto em mim que por vezes é tão difícil perceber que a nossa vida não está compatível com a Tua vontade, Senhor. Por vezes há coisas dentro de nós que ainda nos arrastam, Senhor. Ainda valores estão invertidos. Senhor, ainda há comportamentos tão desagradáveis. Irritações, indiferenças, ganâncias, perversidades. Senhor, transforma a nossa vida. Ó Espírito do Senhor,
inculca essas palavras primeiro em nossos corações, Senhor Deus. Grava elas dentro de nós. Ajuda-nos a crer nelas. Ajuda-nos a escutar que só existe um Deus único, o Criador e Redentor, a fonte da vida, o único amor que vale a pena. E ajuda-nos a sermos habilidosos em transmitir àqueles que o Senhor confiou a nós. Mas eu oro mais do que isso, Senhor. Eu oro para que o Senhor passe por cima das nossas habilidades, Senhor. Eu oro para que Tu vença, Senhor, os nossos caprichos e os nossos pecados, Senhor. E que quando a nossa voz, Senhor, é torpe, é mentirosa, é maledicente, que a Tua voz bondosa atraia os nossos filhos para Ti, Senhor Deus. Que quando nós manchamos com as nossas mãos a imagem do Senhor, que Cristo brilhe no coração deles pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus. Eu Te peço que o Senhor use moços e moças, homens e mulheres, para resgatar pequeninos dessa igreja que não nasceram em bons lares, Senhor Deus. Eu quero Te pedir, Senhor, que essa igreja seja um ambiente onde pessoas que não tiveram boas famílias possam encontrar boas referências, Senhor Deus. Eu quero Te pedir que nessa igreja, Senhor, essa igreja supra a lacuna que muitos de nós temos, Senhor Deus, de boas famílias que deveriam nos amar e não nos amaram, Senhor Deus. Ajuda-nos a ser essa igreja local, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti. Senhor, ajuda-nos a nos enxergarmos com essa identidade de um povo que foi tirado da escravidão do mundo, Senhor Deus, com a mão forte do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a crer que no final, Senhor, nós seremos uma bendita família para a Tua glória, onde todos Te amarão e todos se amarão, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de olhos fechados.